Euro abaixo de 0,99 dólares pela primeira vez em 20 anos. A economia europeia sofre com o encerramento do Nord Stream 1. Zona residencial bombardeada em Kharkiv. Forças ucranianas acusam a Rússia de intensificar ataques. Justiça russa proíbe jornal Novaya Gazeta de ser publicado. Editores falam de perseguição. Pela primeira vez em 20 anos, o euro vale esta segunda-feira menos do que 0,99 dólares. A moeda europeia continua a ser penalizada após a Gazprom ter anunciado o encerramento total do gasoduto Nord Stream 1 por tempo indeterminado. A gigante russa justificou esta decisão com trabalhos de manutenção no gasoduto que fornece gás à Europa. Esta posição da Rússia é tomada numa altura em que os preços dos combustíveis têm sofrido aumentos históricos, o que ameaça afundar a economia europeia. O dólar tem vindo a registrar uma subida, desde o discurso do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que defendeu uma política monetária firme para conter a inflação. O Banco Central Europeu reúne-se na quinta-feira para possivelmente aumentar as taxas de juro e tentar reduzir a inflação. As forças russas atacaram uma zona residencial na vila ucraniana de Bezuruki, na região de Kharkiv. Mais de 15 casas foram destruídas no ataque que aconteceu na noite de sábado para domingo. As autoridades locais falam dos piores bombardeamentos desde o início da guerra. Nos últimos 3 dias, as forças da ocupação foram à loucura. Dispararam mais mísseis só ontem na cidade de Kromada do que em todo o tempo, desde o início da guerra. O que mais impressiona é que esta noite o inimigo usou munições de fragmentação de fósforo contra infraestruturas civis. As casas ficaram neste estado. Não há feridos a registar, até porque grande parte da vila fugiu perante o bombardeamento. Durante este domingo, as autoridades ucranianas reportaram também um outro ataque num posto de tratamento médico na cidade de Mykolaiv. Um tribunal de Moscovo revogou a licença de publicação do jornal independente Novaya Gazeta, que é editado pelo Nobel da Paz Dmitry Muratov. A decisão foi anunciada esta segunda-feira. O editor adjunto acusa a justiça de perseguição. Isso significa que, se a decisão de hoje for a mesma, na segunda instância, a Novaya Gazeta não poderá mais ser publicada como uma publicação impressa. E no futuro será a mesma coisa com a revista Novaya Razgaz Gazeta, que começámos a publicar há pouco tempo. A 15 de setembro, o Supremo Tribunal vai avaliar o registro desta nova publicação. As publicações do jornal Novaya Gazeta pararam em março por decisão dos editores, que relataram pressão por parte das autoridades russas sobre a forma como abordavam a guerra na Ucrânia. Na Justiça, o jornal foi acusado formalmente de não fornecer documentos relacionados com a mudança de propriedade em 2006. Agora foi oficialmente impedido de ser publicado. Chegaram à Lituânia uma centena de soldados alemães e 40 veículos militares, como parte do plano da NATO pós-invasão da Ucrânia. A ideia é reforçar a defesa territorial do flanco leste. A equipa do exército foi transportada por um navio norte-americano através do Mar Báltico. O elemento de comando avançado vai ficar permanentemente aqui na Lituânia. A responsabilidade da 41ª Brigada mantém-se até ao verão do próximo ano e estou convencido de que vai ser depois trocada por outra equipa da Alemanha. O governo alemão já colocou na Lituânia 1.600 soldados. O objetivo é que esse número chegue aos 5.000. A Lituânia faz fronteira com Kaliningrado, um enclave russo que fica também no Mar Báltico. A NATO quis reforçar a defesa da região, um preparar de terreno caso a Rússia tenha outros planos. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência de esfaqueamentos na província de Saskatchewan, no Canadá.
Os ataques foram levados a cabo na localidade de James Smith Cree Nation, onde existe uma forte presença da comunidade indígena, e na aldeia vizinha de Weldon. Os 2 suspeitos, na casa dos 30 anos, já foram identificados, mas continuam a monte. Até ao momento não se conhecem as motivações dos esfaqueamentos, que o primeiro-ministro do Canadá já classificou como horríveis e perturbadores. A polícia do Canadá dá conta de 10 mortos confirmados e 13 cenas de crime ativas, que estão a ser investigadas. Em algumas delas podem não ter existido mortos, apenas feridos. As autoridades afirmam que a prioridade agora é localizar os suspeitos e detê-los, para garantir a segurança pública. A polícia acredita que algumas das vítimas foram atacadas propositadamente e outras ao acaso. A subida no preço dos produtos alimentares tem sido uma constante nos últimos tempos e a taxa de inflação em Portugal já atingiu níveis que não eram vistos há 30 anos. Esta segunda-feira, o governo de António Costa irá anunciar uma série de medidas para combater um problema que levou a população a reviver outros tempos. Eu já vou fazer 75 anos e estou a voltar a ver as pessoas a comprar uma batata, uma cenoura, um nabo. Só não compram uma quarta de arroz como antes comprava de açúcar porque não há. O pacote de apoio ao rendimento das famílias irá custar cerca de 2 mil milhões de euros ao Estado e, apesar das medidas concretas ainda não serem conhecidas, é de esperar alterações fiscais. Para quem se dedica a ajudar os mais necessitados, já não há muita gente a fugir à crise. Temos mais pedidos das instituições de solidariedade social para os pobres antigos, digamos assim, e temos também uma pressão sobre aqueles que não estavam habituados a pedir ajuda, mas que neste momento têm uma situação mais difícil. Pessoas que têm licenciatura, pessoas que tinham a expectativa de uma vida boa, até tinham alguma folga orçamental que lhes dava, por exemplo, para passar férias ou para ir ao cinema, ir ao restaurante. E isso acabou. A inflação tem vindo a ser impulsionada pelo elevado preço da energia e, de acordo com os especialistas, a situação deverá manter-se até ao início do próximo ano. O navio Ocean Viking da ONG SOS Mediterrânea chegou ao porto de Taranto, no sul da Itália, com quase 500 migrantes a bordo. Os migrantes foram resgatados em 10 operações de salvamento durante a última semana. Entre eles estavam 60 menores desacompanhados. Aproximadamente 210 pessoas vêm do Bangladesh, 120 do Egito e os outros são originários de países como Eritreia, Tunísia, Paquistão, Somália, Etiópia, Palestina ou Nigéria. Entretanto, quase 1000 migrantes atravessaram o Canal da Mancha para o Reino Unido no sábado, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério da Defesa do país, que afirmou ainda que foram detectadas 20 embarcações transportando 960 migrantes. Já passaram mais de 4 meses desde que a Ministra do Interior britânica, Priti Patel, revelou os planos para enviar migrantes para o Ruanda numa tentativa de travar as travessias do Canal da Mancha. Mas até agora nenhum migrante foi enviado. Ativistas da esquerda israelita reuniram-se no exterior de um centro de recrutamento militar. Apoiavam 4 adolescentes que se opõem a alistar-se no exército porque são contra, dizem, o regime que usa a violência contra os palestinianos. Penso que é importante fazer perguntas e conhecer a história palestiniana e não apenas a história sionista. Só assim se pode decidir o que se quer. Temos uma responsabilidade fundamental de fazer as perguntas. É assustador ir contra a lei, mas penso que há casos que requerem desobediência civil e provavelmente vou para a prisão. Não tenho medo de ir para a prisão. Desde o momento em que decidi não me alistar, tenho estado em lutas e discussões sobre se o que estou a fazer é legítimo e correto ou se sou um antissemita que odeia Israel. A pequena manifestação começou pacífica, mas acabou com pequenas escaramuças com a polícia e com um ativista da extrema-direita. Max Verstappen está mais perto de conquistar o segundo título consecutivo no Mundial de Fórmula 1. O piloto neerlandês venceu em casa este domingo a 15ª prova da temporada. Verstappen terminou com mais de 4 segundos de vantagem sobre o britânico George Russell e mais de 10 sobre o terceiro classificado monegasco Charles Leclerc.
Verstappen lidera a classificação geral, seguido de Leclerc.